Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, chegamos para mais um programa de raciocínio lógico. Seja muito bem-vindo ao canal do Aprova Concursos e, claro, se você não é inscrito, considere se inscrever, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário. Semanalmente a gente lança um programa de raciocínio lógico para você, exatamente pensando em tudo que envolve a área de exatas e os diferentes concursos públicos do Brasil inteiro. E, claro, quero aproveitar também para deixar o convite, deixando o seu comentário. Eu quero saber o que eu posso fazer para te ajudar, qual é o conteúdo que você gostaria de assistir aqui no canal, qual é o tema que você gostaria que eu trouxesse na nossa próxima semana. Lembre-se, toda semana um vídeo novo para você, justamente para dar esse upgrade, essa mudança aí no perfil do raciocínio lógico, da matemática financeira, que é uma pedra no sapato para muita gente em diferentes concursos públicos, legal? No programa de hoje, um negócio muito bacana. Eu quero olhar hoje um pouquinho sobre questões da Fundação Getúlio Vargas, FGV, questões que envolvem raciocínio lógico, legal? Bom, já fizemos um outro programa aí, fica a dica, se você não assistiu, assista, sobre questões da FCC, a Fundação Carlos Chagas. E hoje eu quero falar sobre a Fundação Getúlio Vargas, legal? São duas grandes bancas, a FCC que a gente já trabalhou aqui, e hoje a Fundação Getúlio Vargas, legal? São duas grandes bancas que organizam grandes concursos públicos do Brasil inteiro. E claro, lembre-se que o intuito de uma prova de concurso é ser eliminatório e classificatório. Então, as questões têm que ser pensadas justamente para eliminar os candidatos e não para ir promovendo todo mundo. Só que uma grande diferença é que a Fundação Carlos Chagas, a FCC, ela costuma aplicar o raciocínio lógico em praticamente todas as suas questões. Já a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, ela costuma e aplica bastante raciocínio lógico. Mas saber as regras para fazer uma prova da Fundação Getúlio Vargas é muito, muito importante. Eu digo para você, sem medo de errar, uma pessoa que vai fazer uma prova da Fundação Getúlio Vargas e não conhece as regras, não conhece os critérios e não conhece os métodos de raciocínio lógico ou os métodos matemáticos, ele possivelmente não vai ter grandes chances. Você precisa dominar a teoria. Não adianta deixar para falar assim, lá na hora da prova eu vejo. Cara, na Fundação Getúlio Vargas não funciona, porque eles querem se certificar que o candidato realmente tenha o domínio pleno. Não é um domínio mais ou menos, não é uma coisa superficial. Ele tem que realmente conhecer daquela matéria. Ele tem que ter estudado com profundidade. Ele tem que ter resolvido bastante exercícios. Então, a dica que eu deixo para você que está se preparando para um grande concurso público ou que tem um grande projeto de concurso público é: resolva muitas questões. Conheça a banca, saiba qual é o estilo da prova. Mas, Brian, eu vou ficar garimpando questões? Não. Vem para a prova questões. Lá na prova questões a gente tem muitas questões de muitas bancas resolvidas, comentadas, muitas por mim inclusive, onde a gente vai mostrar para você qual é a regra e como aplicá-la. Para te dar um temperinho e para mostrar como funciona isso, eu separei uma questão de raciocínio lógico da Fundação Getúlio Vargas e quero mostrar para você a resolução dela. Mais do que isso, eu quero que você perceba o quanto tem de estudo, o quanto tem de teoria e principalmente o quanto tem de regras de raciocínio lógico por trás de uma questão. Se você ainda acha que raciocínio lógico tem a ver com a tua lógica ou com a sua capacidade de abstração lá na hora da prova, cara, você está seguindo um caminho errado. Lembre-se, uma prova de raciocínio lógico existem regras, critérios e métodos bem desenvolvidos. No dia da prova é o dia que você vai lá para aplicar, jamais para colocar a sua lógica. Vem comigo que eu quero te mostrar. Olha só, mais um programa de raciocínio lógico. Hoje vamos falar um pouquinho de FGV, Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá. Seguinte, ó. A primeira questão está na tela para você. Olha o que ele fala, olha. Analise as premissas a seguir. Se o bolo é de laranja, então o refresco é de limão.
se o refresco não é de limão, então o sanduíche é de queijo. E aí ele fala, o sanduíche não é de queijo. E aí? Logo é correto afirmar o quê? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Bom, se você ficar lendo as alternativas ali, possivelmente você vai levar o teu cérebro para um estado de confusão. Entenda que existem sim conceitos e definições para fazer essa questão. O primeiro conceito que, se você não conhece, você precisa conhecer, é o conceito de implicação, ou também conhecido como o conceito de condicional. O que é o condicional? É toda frase do tipo se uma coisa, então outra. Ó, se, então. Se e então. Perfeito? Vamos lá? Ó, bolo de laranja. Então, e a gente coloca uma seta. Então, refresco de limão. Segunda frase, refresco, não limão, né? Então, se o refresco não é de limão, então, sanduíche de queijo. Muito bem. E o segundo e o último item, ele fala que o sanduíche não é de queijo. Muito bem. Como sair dessa armadilha que parece aparente nos nossos olhos? Seguinte, se você já identificou o primeiro conceito, que é o conceito de implicação, de condicional, tem um segundo conceito que você vai usar para resolver, que é o conceito de equivalência lógica. Isso mesmo. O que vai fazer a resolução acontecer é o conceito de equivalência lógica. Porque olha só, como ele deu certeza para nós que o sanduíche não é de queijo, isso significa que essa frase precisa ser negada. E o conceito de equivalência lógica, para ser mais sincero, o conceito da contrapositiva, ela diz para nós o seguinte, olha, se não aconteceu a segunda parte, então eu não posso garantir a primeira. Ou seja, entenda que nós vamos começar a resolução assim, olha, se o nosso sanduíche não é de queijo, então o refresco é de limão. Repare, quando eu nego a segunda parte, então eu vou negar a primeira. Perfeito? Legal. Então eu já posso garantir que o nosso refresco é de limão. Só que aí você tem uma ideia, o refresco é de limão. Vem um fato muito importante agora. Você olha lá, você vê o refresco é de limão, tá aqui a resposta correta, mas essa questão colecionou muita gente entrando com recurso, solicitando que a banca considerasse também o seguinte fato: se o refresco é de limão, então eu posso garantir que o bolo é de laranja. E aí muita gente marcou que o bolo era de laranja, e aí queria que a questão fosse anulada, ou queria que considerasse ou que o gabarito da questão fosse alterado. O que eu preciso dizer para você é o seguinte, olha, todo condicional é uma frase do tipo se P, então Q. Uma coisa, então outra. Entenda o seguinte, toda vez que você tem a segunda parte verdadeira, é verdade que se ambas forem verdadeiras, o resultado é correto. Mas é verdade também o seguinte, se o bolo não fosse de laranja, mas o refresco fosse de limão, o resultado lógico também é verdadeiro. Olha a diferença. Você precisa ter um domínio da teoria. Cara, quando você estuda CP,
então que. Você deve lembrar sempre que se a premissa primeira parte é verdadeira e a tese segunda parte é verdadeira, o resultado lógico é verdadeiro. Agora, se a premissa é falsa e a tese é verdadeira, o resultado lógico também é verdadeiro. A única possibilidade que deixa esse tipo de frase falso, uma frase do tipo, se uma coisa, então outra. Esse tipo de frase só será falso se tivermos a primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa. Aí, esse resultado seria falso. Olha a diferença e olha a profundidade da questão que a gente está trazendo. Repare, se você não soubesse que premissa falsa leva para resultado verdadeiro, você teria problemas e ficaria em dúvida entre marcar a letra A e a letra B. Então, eu quero fechar a questão dizendo o seguinte: nesse caso, como a tese é verdadeira, pouco interessa se o bolo é ou não de laranja. Tanto faz, se ele for de laranja, vai ser verdadeiro. E se ele não for de laranja, continuará sendo verdadeiro. Portanto, a resposta correta seria que o refresco é de limão. Perfeito? Naturalmente, com uma questão desse nível, não é tão simples de entender. E possivelmente não ficou claro para você que está começando a sua jornada tudo o que aconteceu ao longo da questão. Mas eu preciso lembrar que nós temos vários programas de raciocínio lógico que eu pego na mão e vou trazendo e vou evoluindo. Então, de repente, aproveita essa oportunidade e começa a assistir os programas, vem para a prova concursos, vem evoluir, vem melhorar o teu raciocínio lógico com a gente, que eu tenho certeza que você vai conseguir superar essa barreira e isso aqui, ó, vai ser fichinha para você, tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu like, eu quero te ajudar. Quer mais questões dessa? Quer outra banca? Diz para mim, eu quero fazer um programa para você, tá bom? Na semana que vem a gente volta, viu? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, galera. Tchau, tchau.